Aquele que habita. Então o Altíssimo é o quê? Deus, ele tem um lugar chamado esconderijo. Esconderijo. Você sabe o que é um esconderijo, não sabe? Você viu que a Bíblia não é difícil de entender, não. Você achava que a Bíblia era muito difícil, não achava? Quem achava? Quem está compreendendo a Bíblia melhor agora? Ai, que legal. Isso é muito bom, né? Eu, quando era menino, às vezes eu falava assim com meus colegas, vamos esconder. Eu tinha o meu esconderijo, o outro tinha, ninguém achava. Era muito difícil. Então, quem é que não sabe o que é um esconderijo? Todo mundo sabe. E quando a Bíblia diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso quer dizer o quê? Que o Altíssimo, o Senhor, ele tem um esconderijo. O nosso esconderijo, o esconderijo do homem já é difícil de achar, e o do Altíssimo? Por incrível que pareça, o esconderijo dele, ele permite que o adversário, que o inimigo veja você lá dentro. Mas ele não deixa ele tocar em você. Você quer ver uma coisa? Naquela reunião que Deus fazia com os filhos dele, faz. Se você me perguntar que lugar é esse, onde ele faz essa reunião, eu não sei. Também não interessa para nós. Aliás, tem gente que quer desvendar as coisas ocultas. Tem uma palavra, não sei se é Deuteronômio 29, tem uma palavra que diz assim, as coisas reveladas pertencem aos homens, e as coisas ocultas ao Senhor nosso Deus. É isso mesmo? É 29? É isso lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Aí tem gente que quer entrar no particular de Deus e fica fazendo um monte de perguntas. O sujeito quer justificar, por que eu não vou na igreja? Por que eu não oro? Por que eu não sou crente? Por que eu não sei o quê? Porque o que Deus me deu e me mostrou é suficiente para eu saber que Ele existe e que Ele tem um reino. Porque o ladrão na cruz não viu nada disso. Quem concorda que o ladrão na cruz não viu nada disso? Mas falou, lembra de mim quando vieras no teu reino. Aí foi o primeiro. Ele não viu nada disso que eu e você vemos. E Jesus falou, ele reconheceu, falou, o Senhor é um rei. Aliás, o Senhor é o rei, né? Lembra de mim quando vieras no teu reino. E Jesus falou, você vai comigo hoje para o paraíso. Aí o sujeito vê isso tudo aqui. Eu estava lá analisando, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí Deus falou, você quer um exemplo? Eu falei, que era o Senhor? Ele falou, por que você acha que o Satanás não conseguia tocar em Jó? Teoricamente, se Deus estava reunido com os filhos dele, e Satanás se apresentou lá, Satanás estava vindo de onde mesmo que ele falou, você lembra? Então essa reunião não era na terra, era? Também não vem perguntar se é no céu, não, porque eu não vou poder responder para você que... Você acha que o diabo ia lá no céu? Você já foi expulso de lá? Isso é uma reunião em algum lugar que não me interessa, entendeu? Aonde é a reunião? No céu ou na terra? Bom, eu não acho que seja no céu. E na terra eu sei que não é, porque o diabo falou, eu vim lá da terra. Eu não acho que Deus ia deixar o diabo entrar no céu, não. Ele entrou no meio dos filhos de Deus lá. Eu vim rodear a terra. Aí Deus falou o quê?
Deus perguntou, viu ou observaste? É a mesma coisa ou não? Não. Eu estou vendo você, mas eu não estou te observando. Você chega em casa e fala, o apóstolo estava com o anel assim, com o sapato assim. Você estava o quê, meu bi? E vai cuidar da sua vida. Então, ver é uma coisa, observar é outra coisa. Já teve gente que te... vai falar que você nunca foi no lugar que a pessoa te media de cima e embaixo. Isso aí não é olhar só não, isso é observar, não é? E por que o diabo observava o Jó? Ele queria arrumar um jeito de entrar na vida dele. O diabo nos observa. É isso que a palavra sugere. Mas quando Deus perguntou de onde ele vinha, ele falou, estava lá na terra. Rodeando a terra. Aí Deus, como Deus sabe de tudo, você acha que de lá onde Deus estava, ele estava vendo o diabo lá na terra, aqui na terra? Estava. Com aqueles olhos de morcego. Lá na roça, gente, as casinhas velhas entravam, o morcego entrava direto. Começava a chover e que entrava mesmo. O morcego entrava, as casinhas de sapê, né? O morcego pendurava lá e ficava olhando. Ele, como ele está pendurado, ele olha assim, ó. Só em olhar de banda pro morcego arrepia. Eu fico imaginando o diabo observando os outros. Eu fico observando a Bíblia, a palavra, investigando, analisando e comendo, né? Eu falei, meu Deus, o Senhor estava lá reunido com seus filhos. Jó estava na terra e o diabo veio dos quintos dos infernos, de algum lugar aí que ele mora, e ficou observando a vida de Jó. E ele voltou, quer dizer, quando ele se apresentou lá, junto com os filhos de Deus, ele voltou sem nenhum resultado satisfatório para ele. Ele não pôde fazer absolutamente nada. Ele viu o gado de Jó se multiplicando, os filhos fazendo banquete, comemorando, e a família de Jó, linda e maravilhosa. O diabo observou tudo isso. Deus, na teoria, Deus não estava ali. Estava lá, reunido com os filhos dele. Na teoria, mas na prática, se Deus estava com os filhos dele, Jó estava na terra, o diabo estava observando Jó e a família e tudo dele. Teoricamente, Jó estava vulnerável, mas não estava. Por isso que o salmista, provavelmente o Moisés, ele disse, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Deus estava lá onde? Lá, no lugar dele, reunido com os filhos dele, os anjos, e o diabo se apresenta lá, e ele sabia de onde o diabo estava vindo. Ele falou, e aí, diabo? Ele provocou ele, Deus estava provocando ele. E aí, diabo? Você veio de onde? Rodear a terra. Então você viu, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí o diabo, é claro. Mas eu pergunto para o Senhor, ele, porventura, Jó, debalde, que quer dizer em vão, teme a Deus? Jó teme a Deus em vão? O diabo perguntou para Deus. Acaso o Senhor não o cercou com sebe? Se Deus estava lá,
e teoricamente Jó e o diabo estavam sós ali, só o diabo e Jó. Eu me lembrei quando eu estava lá no meio do mar. Eu vi um tubarão branco. Lá tem um tubarão macro, tubarão branco, tigre. Toda vez que eu vi um tubarão, é como se eu visse o diabo. Eu falei, agora o negócio ficou feio. E eu gritava, até perder a voz. Eu perdi a voz. Tem vezes que a gente grita até perder a voz e parece que Deus não está escutando. É. Tudo isso a gente encontra na Bíblia, né? E um dia eu aprendi, marcou a minha vida, quando o Daniel estava no 21º, o anjo fez questão de, quando veio com a resposta, falou, não foi hoje não, é desde o primeiro dia que o Senhor já escutou. Aqueles primeiros gritos que eu dei no mar, eu já estava quase perdendo a voz de gritar pelo socorro, daqui a pouco eu olho assim, com os olhos ardendo, sangrando, e vem um tubarão gigante na minha direção. Eu falei, meu Deus, não foi isso que eu pedi, não. Isso é o demônio que está vindo ali. E ele parece que anda sorrindo, o tubarão, que nada sorrindo. Eu não sei se você percebeu, ele já nada com os dentes para fora. Quem já percebeu isso aí? Que diabo é isso, rapaz? Aí eu estou engatinhando ainda, sabe, igreja? Esses 36 anos, mas eu tenho aprendido algumas coisas que, mesmo que a resposta não venha no primeiro, ou seja, no tempo que a gente espera, Deus já ouviu e ela já está encaminhada. É isso. Sabe, igreja, outra coisa que eu aprendi? O Jó não sabia disso, não. Então, eu aprendi outra coisa também, foi que se o diabo ficou rodeando ali e voltou para lá e bicudo, falou, o senhor cercou ele? É que esse lugar onde Jó estava é exatamente o tal do esconderijo do Altíssimo. Só que não é físico. Não é físico. Não. Não é físico. Se você for pegar lá no começo, no capítulo 1, está dizendo que Jó era o quê? Íntegro e reto. Integridade e retidão, elas vão dar direto nesse esconderijo. Retidão, integridade, é isso que nós precisamos. A todo tempo aí, esse esconderijo aí que é invisível. E quem nos observa fala, meu Deus, tem alguma coisa. Por exemplo, um sujeito que tentou me matar, ó, muito tempo atrás, ele se converteu. Ele se converteu. A gente tinha tudo gravado dele, né? Você lembra dele, né? O Bispo Pereira. Ele tentou me matar várias vezes e ele não conseguiu. Isso aí também teve lá em Minas. E aí acontece o seguinte, nesse caso foi aqui em São Paulo, Santo Amaro. E ele questionava, não é possível, por que eu não consigo fazer nada contra ele? A pessoa não vê, não, isso aí é espiritual, mas esse tal do esconderijo do Altíssimo era onde o Jó morava, habitava. Era onde ele habitava. E por isso o diabo não conseguiu tocá-lo. Aí o diabo reclamou, o Senhor cercou ele. Tira tudo dele. Ele falou, eu não. Mas eu vou abrir o portão do esconderijo para você. Mas a chave fica comigo, diabo. A chave fica comigo.
Se Deus desse a chave para ele, não ia sobrar ninguém. Lá em Apocalipse diz que só ele tem a chave que fecha, ninguém abre, abre, ninguém fecha. E o diabo não consegue entrar no esconderijo, não é? Porque Deus abriu o portão e falou, pode entrar lá. Mas você só vai até ali. E o Jó, ele foi tão feliz, igreja, porque na nossa aflição, né, talvez você, num momento muito difícil da sua vida, tenha pensado em desistir da fé, da esperança. Provavelmente tenhamos pessoas aqui pensando isso. E do outro lado, isso é comum nos homens. Eu já li na Bíblia que o Elias, que era na minha opinião, não vai existir nunca mais um profeta igual Elias na terra. E ele pediu para morrer, o Moisés. Tem uma passagem na Bíblia. Quem lembra que o Moisés pediu para morrer? Se assim me trata, mata-me de uma vez. O Moisés. Você sabe quem é Moisés? Tem uma passagem na Bíblia, em Jeremias, que Deus fala para Jeremias, que Deus fala assim, ó, eu vou punir severamente a Judá. Eu vou punir Judá, eu vou jogar esses homens na rua. Aí o Jeremias intercedeu 1, 2, 3. Deus falou, não adianta, Jeremias. Nem se o Samuel e o Moisés me pedissem, eu atenderia. Deus falou para Jeremias assim, é a rejeição da intercessão de Jeremias, meu filho. 1, 2, 3. Deus fala assim, nem se Moisés e Samuel, olha, que coisa, hein? Quer dizer que eles eram muito importantes para Deus, não é isso que quer dizer ou não? É isso mesmo, acho que está por aí. Não é 14? É 12? Nem se Moisés e Samuel ficassem frente a frente comigo. É isso que ele fala. Deus fala assim, nem se o Moisés e o Samuel ficassem frente a frente comigo, eu atenderia. Eu já decidi, ele falou. Aí eu falei, meu Deus, como Moisés era importante, meu pai. Para Deus falar assim, né? Nem se fulano pedir, hein? O que é, filhinho? É 15? Ué, então estava bem pertinho de você, ué. Né? Você estava aí no 14? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Que coisa, hein? Quer dizer que, meu Deus, eu me emocionei agora. Quer dizer que esses homens conseguiam fazer o coração de Deus inclinar, igreja. Igreja, quem não gostaria de ser esse homem ou esta mulher que faz o coração de Deus inclinar? Puxa vida, hein? Quando alguém faz o coração de Deus inclinar, acontecem coisas assustadoras. Assustadoras. Puxa, que oração poderosa esses homens tinham. Imaginem. Se o coração de Deus chega a se inclinar, aí tem jeito, aí o mundo vê a diferença mesmo. E ele falou assim, eu estou tão chateado com esse povo, mas tão aborrecido, mas tão triste, tão triste, que nem se Moisés e Samuel, olha lá, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. E esse Moisés aí, igreja, esse homem extraordinário, ele pediu para morrer, você sabia? Ele ficou muito amargurado, muito abatido, muito triste. Eu na minha insignificância, eu procuro sempre
crescer com essas palavras, porque de vez em quando chega um bispo para mim, um líder, e fala: apóstolo, aquele pastor, aquele bispo, papapá. Eu falo: meu filho, se o Moisés, se o Abraão, se o fulano passou por isso, por que você não pode tolerar e ter paciência com ele? Passa, todo mundo passa. Não é fácil, não é fácil. Hoje não tem ninguém como esses homens mais, ninguém. Tem ninguém mais. E era como Deus considerava esses homens. Talvez você esteja assim. E o Senhor disse, aliás, o salmista disse: o que habita no esconderijo. Aí eu descobri que o Jó habitava ali. Jó sofreu como ninguém, isso falando dos mortais, né? O que mais sofreu de todos que pisaram aqui foi Jesus. Depois foi o Jó, na minha opinião. Jó, ele percebia isso, ele sabia. Ele tinha tanta certeza que estava no esconderijo de Deus, que quando a mulher dele mandou ele abandonar Deus, ele falou: peraí, mulher, Deus fez o bem até hoje pela gente. Deus nos deu o bem, não pode dar o mal também? Não foi o que ele falou? Que coisa, esse homem estava maduro, né? O crente, quando fica maduro mesmo, ele tira proveito dos momentos difíceis. Porque a igreja, eu queria rapidamente, eu queria que você entendesse o que eu vou falar, experiência própria. Toda vez que você está atravessando um momento difícil, se você conseguir adorar, glorificar, ser fiel e falar bem de Deus, aquilo traz um resultado para a sua vida, igreja, que você não tem ideia. Você não tem ideia, não. Você me perdoa, mas eu me lembrei de uma situação que eu vivi. E eu falei: Senhor, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou questionar. Eu só vou adorar. Igreja, veio tanto milagre na minha vida, igreja, que eu nem sabia. Eu fiquei como pintinho no lixo. Já viu o pintinho no lixo, como é que fica? Eu falei: meu Deus, é milagre demais. Ele falou: mas você adorou quando era para murmurar. É muito difícil, mas quando a gente consegue. O Jó, ele teve motivos para desistir, igreja. O Moisés, igreja, esse homem de quem Deus fez a referência aí, ó, nem se o Moisés ou Samuel se pusesse na minha frente, inclinaria o meu coração. Esse homem aí falou: Senhor, me lançou me matar. Você acha que Moisés passou o que Jó passou? Claro que não. Mas o Jó falou assim: o Senhor vai me matar. Jó falou, o Senhor vai me matar do jeito que eu estou indo aqui, mas eu vou defender. Olha lá, o Senhor eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Deixa eu traduzir para você. Jó falou assim: eu sempre procedi corretamente com o Senhor e com as pessoas. Eu já não tenho esperança, estou morrendo, mas eu vou continuar procedendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Deus abriu o portão para o diabo. Falou: diabo, eu vou abrir o portão rapidamente, você entra lá, faz um estrago só para você ver que ele me ama. Aí o diabo: peraí, senhor, e a chave? Na chave não, a chave é comigo aqui, ó. Porque daqui a pouco eu expulso você da vida dele, do esconderijo ali, tranco
e encho ele de bênçãos. Foi assim, foi? Foi assim? E ele viveu mais 42, é isso? Ele viveu mais 140. Depois que o diabo tirou tudo que ele tinha, Deus falou: basta, Satanás. Puxou o Satanás lá de dentro. Igreja, não me pergunta porque eu não vi, mas deve ter sido pela orelha. Porque o bicho orelhudo, igreja, nem queira ver. Eu só vi no filme. Deus puxou pela orelha, pelo chifre, sei lá, ou pela cauda, e fechou o esconderijo. Aí ficou Jó, a linda família que foi se formando. Todo ano, a mulher de Jó, que já era uma senhora avançada em idade, chegava buchudo e falava: meu amor, tá pesado, eu acho que vem gêmeos. Teve outros 7 filhos e 3 filhas, é isso? E ele viveu mais 142 anos. Seria esse lugar aí o esconderijo de Deus? Sim. E o que leva para lá é a retidão e a integridade, a pureza do coração. E eu fiquei pensando, eu estava lendo essa madrugada aí, essa manhã, o que eu vou ler para vocês agora, em João 14 e 23. Esses benefícios, essa segurança toda, é para quem habita no esconderijo de Deus. Só que se lá naquela época, no Velho Testamento, lá no tempo da lei, quem habitava no esconderijo de Deus já tinha essa segurança toda. Eu estava lendo aqui no Evangelho, igreja, na graça, aqui em João 14 e 23, Jesus falando, olha o que ele disse, respondeu: se alguém me ama, guarda minha palavra, e meu Pai o quê? O amará, e viremos para ele e faremos nele. Igreja, não, aí eu fiquei valente, igreja. Porque se habitar no esconderijo de Deus, já tem essa segurança toda, essa mordomia, esse privilégio, e sendo então morada de Deus. É forte, igreja, isso aí. Espera aí, é muito forte. Por isso que Jesus falou que muitos reis e profetas desejaram ver o que eu e você vemos e não viram, e ouvir o que eu e você ouvimos e não ouviram. Por isso. Porque no passado eles ouviram que quem habitava no esconderijo de Deus estava seguro, não é isso? E na graça Deus está dizendo que, como nós não temos nenhum bem para oferecer que Deus não tenha, porque qualquer coisa que você oferecer para Ele, é dele. Olha o que ele diz: eu e o Pai. Olha lá, que ele disse: viremos. Esse viremos é no singular ou no plural, igreja? Não, você me ensina aí, porque eu sou da roça. E viremos para ele e faremos nele o que, igreja? Doido. Eu fico imaginando o tubarão vindo na minha direção e eu tremendo, igreja. Aí o tubarão desviava. Aí quando desviava, eu falava: o tubarão ficou com medo de mim? Nada.
Ele viu alguma coisa, igreja. Ele viu alguma coisa. Quantos adversários já quiseram tocar em nós, mas esbarraram em alguma coisa, igreja. E olha quem é que protege a sua vida, a sua casa. Olha quem é o morador, igreja. E Jesus disse: você só precisa me amar. Porque se alguém me ama, o Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele. Que coisa, hein? Satanás não pode tocar em você. Não pode. Não. Deus, Ele é um morador ilustre, né? Então, você tem que procurar se inteirar das coisas que Ele gosta. Procurar decorar a casa do jeito que Ele gosta, né? E Ele vai ensinando, né? Remove isso dali, daquele canto, né? É que ele não quer morar numa casa com sujeira, né? Às vezes tem um amargo, um rancor, enfim, um sentimento ruim, de inveja, sei lá, avareza, alguma coisa ruim. Então ele quer ficar bem à vontade, né? Aliás, como você fica na sua casa? Como você fica na sua casa? Imagina você morar na sua casa. Aí alguém diz: você não pode vir na cozinha agora não. Na sala não sei o quê. Não, é negativa. Mas é bom ficar bem à vontade. Liberdade é o que Deus quer ter na sua vida. Liberdade. Igreja, se tem uma coisa que tem uma coisa que Deus faz, que faz Deus se sentir livre na sua vida, é a fé. Quando ele olha para a casa dele, que é você, que sou eu, e ele vê que tem fé. Deve ter alguma coisa também que chama a sua atenção assim na geladeira. Quando você descobre que tem lá, você come um pouquinho, depois espera o povo dormir, né, e tal. Senão vão falar que você está comendo demais, esse negócio tal. Você está engordando, não sei o quê. Aí você... Mas deve ter alguma coisa, um arroz doce, sei lá, o arroz doce, canjica, esse negócio me chama a atenção, entendeu? Aí, Deus tem alguma coisa que chama a atenção de Deus quando Ele encontra. Aliás, ele falou isso, Jesus falou isso, ainda quando estava em figura humana, falou isso para os discípulos quando encontrou-se com o centurião. Jesus falou: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei. Porque o que Deus quer para ter liberdade na sua vida é a fé, igreja. Ou seja, 100% da sua confiança nele. Aí ele entra, faz morada e faz uma festa na sua vida. É a fé. É isso. Eu espero que você entenda, porque como a Bíblia ensina isso, eu uso muita figura na linguagem. Eu não sou culto como a maioria dos pregadores, né? Que ostentam um canudinho. Eu não. Eu no máximo eu carregaria aqui um cabo de enxada, que eu sei muito bem onde botar. De foice. Mas aí, a figura na linguagem faz a pessoa entender bem. Porque lá na roça é tudo assim. Olha como a Bíblia fala, ó. É tudo né? Jesus fala assim, ó. Eu sou a árvore e meu pai é o agricultor. Jesus não fala? Ó. Aí quem é da roça, eu já fiquei com a orelha em pé. Eu falei, peraí. O agricultor é o dono. Eu sou o colono, né? Aí nesse caso ele fala assim, ó.
Se algum galho, um ramo não der fruto, ele falou, mas você é o ramo, Valdemir. Aí o agricultor falou, eu entendo. Eu ia podar lá, meu pai falava, poda aquele pé de laranja lá. Aí eu olhava, tinha uns que estavam até tombados. A primeira coisa que eu fazia, pegava um, ó, cortava em cruz, tirava ali o bagaço. É assim que eu chupo laranja, né? Com a casca de laranja, só assim, ó. Tira e acabou. Aí, eu falava, mas aquele galho ali, não é de hoje que eu venho podar. Aquele galho ali não dá laranja de jeito nenhum. Eu olhava e estava meio bichado, eu cortava. Porque atrapalha, né? Então não é difícil de entender a Bíblia, igreja. E se Deus achar fé na sua vida, no seu coraçãozinho, Ele mexe com o mundo por sua causa. Mas igreja, Deus quer liberdade na vida de vocês e na minha, na nossa vida, igreja. Quem entendeu?